Então, o pessoal tava falando pro meu pessoal, Marçal, que o meu partido, ele apoia o Ricardo Nunes, né? Mas eu tenho algumas ressalvas, né, com relação a ele, assim como tem alguns pontos positivos, e tem que ressaltar o fato de eu ter tido uma boa relação com ele enquanto eu era deputada federal e ele prefeito, mas também tenho uma muito boa relação com você antes disso, né? Lá desde 2018, enfim, 2020, depois 2000 e quando você acabou saindo da disputa presidencial, foi ser deputado federal, e nós dois éramos candidatos, a gente estava super bem, a gente fez lives Sim, juntas, pró-presidente, né? E você sempre foi muito correto, e sempre muito alto astral, e sempre muito justo e honesto comigo. sim. Então, tem vários pontos positivos que eu destaco seu, e aí eu levantei para o meu pessoal aqui que uma das dúvidas que eu tenho, que eu tenho medo, porque eu, na época, era do Nas Ruas, e eu ajudei na campanha do Dória para prefeito. E é uma coisa que depois disso ficou difícil entrar numa campanha de cara para mim assim. Ó, meu irmão tá te mandando um abraço. Abraço, É, juntos. ent- e entrar numa campanha assim de cara, porque eu tenho muito receio de acontecer o que aconteceu lá atrás, que ele fez uma pequena de uma gestão quando ele foi prefeito e logo quis ser governador, depois. E assim, em 2 anos se faz muito pouco, né, como prefeito, não tem muito como fazer. Fica 2 anos, E ficou 1 ano e 90 dias para sair para governador e depois ficou o mesmo período de governador para sair para presidente. Então, só para você ter uma noção, o primeiro ano de um prefeito é para executar tudo que já foi planejado da gestão anterior. 80% da energia já é comprometida, ou seja, ele não governou. Administrativamente ele conseguiu fazer algo em 6 meses, mas mandou mal demais. Mandou muito mal. A gente tem um case de insucesso muito grande para precisar repetir. Foi muito ruim. você ficaria os 4 anos, a sua E intenção é ficar os 4 anos. isso. O que eu acredito? Eu acredito que o Bolsonaro tem que se resolver com alguém aí. Ele sabe do que eu estou falando. Eu acho que ele vai reverter. Ele está com tinha 3 processos de inelegibilidade, ele já reverteu um, falta 2. Eu acredito de verdade que ele vai ser o candidato a presidente. Eu não tenho interesse no legislativo e nem no governo do estado. Nunca vou negar para todo mundo que eu ainda vou ser presidente. Vou ficar na fila esperando. Eu acho que essa é uma questão objetiva. Não tem interesse nenhum, tá? De ser governador nem ir para legislativo. Agora eu quero mudar essa cidade, porque aqui é o problema mais complexo do país, está aqui. E resolvendo isso aqui, Zambelli, a gente resolve o país inteiro muito rápido. Então, Também acho, você também acha. E revolucionar a mais, educação, empresarização, transformar a escola numa escola olímpica, de moldar caráter das pessoas através do esporte. A gente vai desfavelizar São Paulo, vai desfavelizar tudo uma vez, vai fazer muito rápido com uma favela, porque eu já fiz isso na África. O ruim, né, da questão do Nunes hoje é que o Nunes ele parece uma boa pessoa. Eu não vou falar do caráter do cara, eu não acho que ele é um cara ruim. Eu acho que ele não tem perfil, é diferente. Se ele tivesse perfil e tivesse um grupo político do nosso naipe, vamos falar a verdade, eu não sairia candidato. Eu vi, poxa, mas os dois grupos são de esquerda. Então São Paulo agora já está fadado ao fracasso. Minha segunda preocupação. O Lula com 80 anos de idade tentando fazer um handover ou pro Haddad ou pro Boulos. Espera aí, eu tenho a chance de meter a mão nesse handover, derrubar esse bastão agora e fazer com que uhum, o Boulos pegue esse bastão. Pra você entender o que eu já fiz com o Boulos, fiz ele derreter de 37 para 21. E agora que a campanha vai entrar, agora que os recursos estão chegando, eu vou bater nele com muita força. E eu vou fazer ele entrar muito menor do que ele entrou. E não vou deixar mais uma serpente se levantar. Então é uma questão de não deixar esse legado de Lula passar isso para ninguém, entendeu? A gente tem que continuar uhum. com a Haddad e continuar mirando no, no Boulos para derreter isso. Se o Nunes fosse um cara que tivesse presença de comando, estado de espírito e tivesse os mesmos ideais que a gente, claro que eu não ia ser candidato. Não faz sentido. Uhum. Então, eu acredito que, ó, tá até a camisetinha aqui, ó. Eu acredito nisso aqui, ó. Não vai ter segundo turno aqui em São Paulo. Tá? Uma onda muito forte. Eu até te agradeço aí por você abrir esse espaço. Sei que seu partido proibiu vocês, né? Eu acho isso tão ruim. Um partido proibir alguém de apoiar
né, ou quem a pessoa acredita, mas eu entendo os acordos políticos. Político, ele é muito legal para cumprir acordo entre políticos, mas os planos de governo ninguém cumpre com o povo. Mas eu senti, ô Pablo, que o presidente Bolsonaro te deu uma certa abertura quando ele te convida para ir no 7 de setembro, Ele né? deixou aberto para todos os candidatos. Inclusive, falei com ele no telefone. Ele não fez o convite formal para mim e não está aberto para eu falar lá, não. Na verdade, lá, assim como houve lá em fevereiro, o espaço vai estar aberto só para, acho que são dois deputados, acho que o Nicolas e o Gayer de novo, e vai falar o senador Magno Malta, provavelmente de novo, e o Silas. Então, assim, é meio fechado, né? E a Michelle, logicamente. E acho que também existe uma coisa que eu até concordo, mas só queria saber a sua opinião, de não transformar o 7 de setembro numa questão de manifestação política e de candidatura, e não uma manifestação de contra-censura, né? Acho que a gente tem que E, lutar por uma corte para ela diminuir essa pressão política dela. Acho que a corte ela está politizada, eu tenho falado disso. Aqui vem minha opinião de jurista, tá? Minha opinião de cidadão. Acho que a gente pode lutar por uma unificação do país, porque está essa pressão, assim, essa disputa do STF com o Congresso Nacional sobre legislar. Eu acho que a gente precisa de aparar essas arestas, sabe? Eu acho que é um grande momento para a gente cobrar isso. Eu fui censurado, sofri uma censura prévia aqui em São Paulo. O que é censura prévia? Artigo 5º da Constituição Federal, inciso 4, fala que todo mundo pode se manifestar nos seus pensamentos e fica vedado o anonimato. Não foi por conta, né? Derrubaram até meu site, você vê que não monetiza, então tinha que ter dado uma multa, um aviso, derrubar as redes sociais de uma pessoa no meio de uma eleição. Eu confio no judiciário. Essa decisão não foi assertiva e eu sofri censura. Então, eu acredito de verdade que a gente precisa de ficar com o olho bem aberto em relação a isso. Tem que voltar à normalidade da República, né? Que se a gente não lutar por isso, daqui uns dias, né, a gente vai perder nossa liberdade. vieram me perguntar assim, o que que você achou da resposta do Nunes sobre a questão da censura, do banimento do X? E aí falaram que ele foi, enfim, foi meio, né, saiu pela culatra. Pablo, eu acho que nem você, nem ele, nem nenhum candidato a municipal, nem a prefeito, nem a vereador tem que falar sobre o assunto. Não é obrigado a falar sobre o assunto e por um motivo. Eu falo sobre o assunto desde 2014, né? Eu fiz os bonecos das manifestações, eu sempre bati muito na tecla do STF, do ativismo judicial, de uma série de coisas. Hoje, eu tenho 10 processos criminais no STF e sou hoje a pessoa número 1 mais perseguida do Congresso. E eu digo para você, não acho que você tenha que falar sobre o assunto, não acho que as pessoas tenham que ouvir de você o seu pensamento sobre o assunto para decidir votar ou não em você, porque eu acho que o executivo não tem que dar opinião sobre esse assunto. Eu me lembro muito bem que quando o Weintraub falava sobre o STF, eu saía de deputada, ia lá no Ministério da Educação e falava, Weintraub, por favor, não faz isso, você está complicando a nossa vida na Câmara, está saindo toda hora problema que a gente tem que resolver na Comissão de Educação, ao invés de votar as pautas. Eu estou abrindo isso publicamente pela primeira vez aqui. Aí veio o irmão dele, né? E o irmão dele, eu pedi pro irmão dele, eu falei, olha, tira o Twitter da mão dele, não dá, a gente não pode ter um ministro da Educação, do Executivo, falando sobre pautas do Legislativo. Ele quer falar, venha senador, venha deputado, mas como ministro e como executivo, o Executivo não deve ficar falando sobre o Judiciário. Isso é pauta nossa, né, do Legislativo. Eu falei vereador, mas me enganei. O vereador acho que tem que falar também, sim. Mas prefeito não, né? Nem presidente. O presidente teria que ficar quieto também sobre o judiciário, a não ser, lógico, que afete a liberdade das pessoas. Então, não acho que você tenha. Eu acho que o fato de você ter dito aí, ó, sou contra a censura, sou a favor da liberdade, você mesmo foi censurado. Inclusive, peço aqui para os meus seguidores para seguirem o seu perfil, porque você caiu bastante no número de seguidores. Eu sei como é difícil recuperar, apesar de você recuperou fácil pra caramba, né? Foi rápido. Eu penso o seguinte, ô Zambelli, por exemplo, se o Nunes tiver coragem de ir no 7 de setembro, ele vai enterrar a carreira política dele lá. Porque os conservadores não são bobos. A gente sabe o que é o governo hoje da Prefeitura de São Paulo com pauta de ideologia de gênero.
Não adianta passar a mão. Isso já é exposto. A Marta Suplicy era secretária dele, o Aldo Rebelo, comunista, é secretário dele, a Soninha. Esse povo é completamente esquerdista num nível que não existe. Então, o time inteiro é esquerdista. Se tivesse uma pessoa, aí a gente falaria assim, é um erro de cálculo ali, a pessoa tal, beleza, mas é generalizado ali. Então, É, a pauta. eu tenho uma ressalva só a fazer, só porque eu acho que é bacana a gente falar a verdade. Eu tenho um vídeo dele como vereador votando contra a ideologia de gênero. Mas realmente ele tinha secretários de esquerda Não, o e. partido é de esquerda, centro-esquerda, PTB tá com o Lula, não faz sentido. E eles estão testando cenários de tipo, se qualquer um for comigo para segundo turno na cabeça deles, que não vai ter, eles iam se apoiar, eles estão se juntando em estratégia. Decidiram ele, Boulos e Datena não ir no debate. Aqui de primeira mão, para vocês saberem, o Datena está criando um storytelling, indo pro hospital para contar amanhã que ele vai desistir, que ele não aguentou um tranco ali comigo. Não Então ele vai desistir. aguenta? Não Então, não, ele aguentou. vai estar no hospital agora. É um Ah, storytelling. vai fingir que tá doente. Isso. É É bem que você falou, né? Uma, duas, três, a quarta vez. o cara veio pra cima. Ali a gente descobriu o que acontece quando o cachorro alcança o carro ou a moto. Sabe aqueles cachorros que ficam correndo atrás da rua? Na rua, atrás da. Ele correu, chegou lá, parou. Falei, o que esse cara tá fazendo? Então, assim, E, eu aliás, vejo que a gente foi uma injustiça ali, eu estava vendo ao vivo, pediu meu direito. e você não chamou ele, você não chamou ele para briga. Eu falei, Ele saiu do eu púlpito vou dele e você falou, ué. aqui, ué. Falei, desse jeito. Então fica aqui. Eu vi você falando, fica aqui do meu lado, porque ele falou que você estava atrapalhando ele fazendo Não, assim, mas assim, assim. E tá na regra, eu não quebro a regra. A única regra de todos os debates até agora foi essa aqui, ó. Aqui, ó. Fiz isso aqui no debate. Opa, 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 opa. Essa é a regra que eu. E não, e ele perdeu a atenção porque simplesmente incrível, né? Como é que uma pessoa pode ser apresentadora há tanto tempo? Ele não, não mas consegue olhar na câmera uma vez. ele fica lendo. Ele é um apresentador que não é criativo de ficar falando coisa. Ele lê um TP, ele lê uma telinha no estúdio com ar-condicionado e quer combater o crime, sendo que o crime é na rua, não é lá dentro. Aí eu peguei e falei umas verdades para ele, ele acabou desconcentrando e ficou maluco. Dá pena, né, aquilo ali. Dá pena. A para-choque comunista tá ali para encher o saco, né, para ver se faz uns deputados na próxima eleição. O Boulos acredita de todo o coração, né, que ele vai ganhar, mas vai ser a maior surra. O Boulos vocês podem deixar comigo, que é uma questão pessoal. Nunca vai ser prefeito aqui, nem presidente desse país. Amém. Deus te ouça, porque o que eu costumo dizer é o seguinte: eu acho que o nosso partido tinha que deixar a gente à vontade para a gente dizer assim, ó, a gente é contra o Boulos. Então não interessa assim para quem eu vou fazer campanha, interessa que eu seja contra o Boulos. E eu fiz uma live, não sei se você vai lembrar, porque foi sobre você. Foi em 24, mais ou menos, de junho, você ia fazer um evento, o Marco Feliciano e o Cleitinho iam, e acho que você, não sei se você já tinha lançado a candidatura, porque eu falei, inclusive, que o Kim ia ser candidato a prefeito naquela época, e eu pedi para as pessoas pararem de bater no Marco Feliciano e no Cleitinho, porque estavam indo num evento com você. A direita estava batendo, né, no pessoal. E eu falei, gente, para de bater no pessoal porque vai no evento com o Marçal, porque as pessoas têm esse direito de ir no evento, para de Não, mirar. e Uma coisa que eu tenho horror é gente que mira na própria direita, sabe? foram só os corajosos. A galera tudo desmarcou. Me fala uma coisa, da sua visão como parlamentar, o que você está achando das sabatinas? E você assistiu o Roda Viva ontem? Roda Viva eu não tive como assistir porque eu estava em Brasília. Ontem a gente estava decidindo Roda Viva. uma questão lá sobre o impeachment, né? E a gente ficou bem tarde, até bem tarde. E hoje o dia foi muito corrido, eu não tive como parar, mas eu quero ver. Agora, eu já tive feedback que foram totalmente sacanas com você, que as perguntas foram horríveis, que não deixavam você falar, te interrompiam, e que mesmo assim você tirou super de letra. Não, foi fácil. E Roda Viva, ontem estava solta a roda. Eu acredito que a gente vai criar um momento novo. Acho que os conservadores eles vão ganhar muito com a minha entrada na política. Não é porque eu me acho nada disso, não. É porque eu tenho a capacidade de multiplicar talento e trazer gente. Então, eu estou muito animado. Eu, eu vejo que a eleição parece uma guerra, né? Então, uma baixaria. Eu peço perdão para quem não gosta disso aí.
E Tem gente, inclusive, que me fala assim, mas o Nunes pelo menos apresenta proposta, o Marcel só fica brigando, mas eu sinto que a população está gostando desse estilo, assim, tanto é que o meu público só vem aqui para fazer o M nos meus eu tô comentários. entendendo nas pesquisas se tá funcionando, não sei, na deles, né? Porque nas tracks aqui é muito maior, é um negócio absurdo. E o povo na rua, é um negócio vai encaminhar muito bem. Agora Uhum. imagine 2026, Bolsonaro presidente, o Tarcísio governador e o Pablo prefeito. Aí a tríplice coroa, que é Nossa. como se você ganhasse o Libertadores, o Mundial e o Brasileiro, entendeu? Ó, o Zé Trovão tá aqui, te mandou um abraço também, falou, vocês são foda. Ele me mandou uma mensagem no WhatsApp. O Zé Trovão é massa. Estão todos os meus candidatos aqui. Eu vou ter que pedir voto pro meu vereador, aproveitar, 22.100. É, É o Neto Zambelli. Ele não é meu parente, ele colocou Zambelli só para poder dizer que está conectado comigo, entendeu? E aí o Neto Zambelli, ele foi polícia durante 30 anos, ele que prendeu Marcola, quando ele era rouba-banco ainda. E tem uma história muito bonita na polícia de investigação, e eu quero colocar ele para ser, tipo assim, óbvio que Deus me livre, Nossa Senhora da Aparecida nos ajude, mas que não ganhe o bolo, mas se ganhar o Boulos, ele quer que ele seja uma pedra no sapato do Boulos. Eu não acho que vai ganhar, eu tenho certeza que não vai ganhar, porque eu confio muito em Deus. Tem que ter essas pessoas que saibam fazer a diferença lá dentro, né, da Câmara de Vereadores para ajudar quem está no poder. E você vai precisar disso. Uma das coisas que as pessoas estão perguntando para mim é assim, Carla, a gente vê ele brigar bem, ele se defender bem, etc. Mas a gente não vê, a gente tem receio de como que vai ser a negociação dele política, se ele tem esse traquejo claro. político. E, e eu sei que você tem, mas eu queria que você falasse, né? Ninguém governa sozinho, ninguém constrói um projeto de São Paulo e um projeto para o futuro do Brasil fazendo sozinho, isso não existe. Agora, eu tô um artista, né? Consegui chegar até aqui com a chapa puro sangue, sem dinheiro público, sem padrinho político, sem tempo de televisão, sem rádio, sem fundão eleitoral e sem as minhas redes sociais. Estou liderando a pesquisa aqui em São Paulo. É um Caraca, milagre isso. é Então, um milagre. é um milagre. A gente vai convidar, né, quem tem capacidade para isso. Vou fazer o convite para todos os partidos. Vai ter que fazer uma imersão comigo. Vou voltar lá na Grécia Antiga, ensinar o que é política, despetizar a mente desse povo, parar com esse tanto de ladrão aqui. E ensinar, e quem tiver a capacidade de passar no processo seletivo, vai ajudar a governar. Agora, eu estou ajudando muita gente a se eleger vereador, né? Vou gastar uma energia absurda com isso para ter a maioria na Câmara dos Vereadores, que é isso que é o segredo aqui nessa cidade, né? Com Então, certeza. eu estou muito animado. Eu vou ficar uns 12 anos na política, eu imagino. Uhum. E quero colocar a maior quantidade de pessoas que têm essa mentalidade, né? De inovação, de empreendedorismo, de empregabilidade, de produtividade, para a gente pôr esses petistas tudo para ir embora daqui. Eu quero ficar conhecido, cara, como alguém que finalizou a era do PT aqui no Brasil, entendeu? Eu Entendi. acho que está numa boa. Quem tem 40 anos ainda, o presidente Lula tem 80, então eu acho que a gente tem tudo para tomar esse país de volta, tudo para responder a maioria do que o país quer, né? Que a maioria é cristã, a maioria é conservadora. A cidade de São Paulo, você vê que curiosidade, a maioria de São Paulo, na pesquisa, se diz conservador. Só que, Ah, é? só que o presidente Bolsonaro perdeu aqui e o Tarcísio também, na cidade. Exato. É Perderam, os verdade. dois perderam na capital. E a capital se diz conservadora. Aí eu fico te perguntando, qual foi o nosso erro aqui em perder aqui na cidade, né? É, eu achei que você veio no momento certo. Talvez, não tão certo, que podia ser um pouquinho antes. Senti no meu coração, eu ia entrar em outubro do ano passado e tudo, e eu senti de entrar na última hora e ninguém concordava comigo. Eu falei, eu tenho que entrar de última hora. Não dá pra entrar agora que esses caras eles vão me arrancar, vão fazer alguma coisa. E eu entrei na última hora do último minuto, no último dia, no dia 5 de abril. Eu Eu tava vi, eu e, vi que sua esposa e o falou, né? DC me tirou. Pra você ter uma noção, eu senti isso. Então você imagina eu investindo energia e o cara me tirar na última hora, ele me tirou. E aí eu entrei no PRTB de última hora. Então, Que ia sair o Padre Kelmon, se eu não me engano, né? ia ser o Padre Kelmo. Não, mas não tinha chance. Não tinha, eu gosto muito do Padre Kelmon, mas não tinha chance. A questão da É, democracia, melhor, que é mais popular. Então, o povo, pra você ter noção, quando há 20 dias atrás, sendo eleitoral,
Paulo não sabe se eu era candidato mesmo. O povão tá descobrindo agora, entendeu? Então, assim, tem uma chance grande demais no turno. Absurda. E você sabe que a Cris escreveu aqui, minha melhor amiga, né? Tudo no tempo de Deus. E você vê como é que são as coisas, né? Se você tivesse sido eleito, tivessem te deixado, né, ganhar para deputado federal, hoje talvez você não estivesse sendo candidato a prefeito. Então, eu acho sinceramente que o legislativo não é seu lugar. Eu acho que é o executivo, porque você é um bom gestor de pessoas, né? E para ser um bom executivo, tem que ser um bom gestor de pessoas em primeiro lugar. E aguentar a pressão, né? Porque a pressão de falar não para um monte de gente, a pressão de formar um bom time. Acho que o executivo tem que ser bom em recrutamento e seleção, tem que ser bom de network, tem que ser bom de escutatória, porque se você não gosta de escutar os outros, não dá para você governar. Tem que ser bom de negociação, tem que ser alguém que motiva a abertura de empresa, porque a empresa gera emprego, emprego gera renda e renda move a economia. Isso. Que gosta de gente, né? Eu tenho um apreço assim absurdo, né, pela sociedade. Eu provo isso desde quando em 2019 eu tive eu fui picado pelo espírito público ajudando em outro país, na África. Aquilo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul foi uma prova de amor com aquele povo, que é nosso povo. A gente é um só povo nesse país. Eu vi ali no Sul, a gente dedicou tanto, mandamos 206 carretas. Os americanos têm noção, 206 carretas, com mais de 4 milhões de quilos de suprimento, as nossas aeronaves, mandamos trem demais. Resumindo, eu pensei, cara, você imagina eu virar prefeito e conseguir fazer isso na cidade de São Paulo? Tratar a miséria como a gente tratou o resgate lá no Rio Grande do Sul. Colocar pressão mesmo com as pessoas para a gente dar uma vida melhor para quem está morando em casa de lata. Eu fui numa favela, Rio, e aí eu vi uma senhora numa casa de lata, ela falou assim para mim, isso aqui é igual a IML, você não aguentaria nunca dormir aqui. Você acredita? Toda vez que tá frio, eu acordo, eu lembro dela e fiz uma promessa. Ninguém vai morar em casa de lata aqui nessa cidade. A gente é rico o suficiente, a gente tem empresário suficiente, a gente tem muita gente que quer ajudar, mas que não acredita nesse sistema que tá aí hoje. Não acredita no. Exato. E vou te falar uma coisa, Marçal. Eu tenho, eu tenho respeito pelo meu partido, eu tenho muito respeito pelo Tarcísio. Se você quiser o espaço aqui para poder. Eu fiz uma ressalva na live que eu fiz lá em casa, aqui eu não tinha feito ainda. Eu achei muito ruim a forma que ele respondeu. Eu adoro o Tarcísio, mas não gostei da forma como ele respondeu ah, para os jornalistas, né, dizendo que no segundo turno, se desse Marçal ou Boulos, era uma boa forma de anular o voto. Entendeu disso aí? Percebe que ele não falou mais nada. O Tarcísio percebeu que isso foi um erro e Foi, depois ele percebeu. não se pronunciou em relação a isso. Eu entendo a lealdade dele com o Nunes, acho bonita, inclusive, porque o Ricardo, ele realmente ele atendeu tudo que o Tarcísio pediu, sabe? E eu confirmo aqui que não vai ser diferente comigo. Eu acho o Tarcísio uma máquina e a gente precisa juntar forças. Ele não vai ter dificuldade nenhuma. Pelo contrário, eu vou ajudar a aumentar a pressão para ele conseguir executar tudo. Mas foi interessante que depois disso ele cometeu um deslize ali falando aquilo. E ele deu uma acordada e nunca mais ele se curvou a entrar nesses lapsos opiniáticos. Eu acho que mandou Eu mal. tô, mandou mal. O Tarcísio tem isso, ele consegue se redimir das coisas que ele faz às vezes, né? Mas eu tô sorrindo aqui por uma coisa. Porque o pessoal fala que você não é político, né? E você acabou de ser, não o mal político, é porque a palavra político é uma palavra ruim, porque a gente lembra de Sarney, assim, sei lá, me dá uma coisa ruim, de inventar uma nova palavra pra gente, Uhum. os novos políticos. Mas falam que você é um cara que só briga, não sei o quê, e aí tá aí a maior declaração de que você é um cara que sempre está aberto a perdoar, sempre está aberto a conversar, sempre está aberto a dialogar, aberto a fazer junto, trabalhar junto. E, tanto é que você era candidato, eu era candidata, e a gente fez junto as coisas. E eu sempre achei isso muito bonito de você, até porque eu sou uma extrema, assim, defensora da união da direita, da união de pessoas que querem o bem das pessoas, que querem o bem do Brasil. Muito Qual correto. o conselho que você me dá como deputado federal? Você que está assistindo, eu estou passando aqui na padaria, a mídia
uma extrema imprensa meio que me bombardeou como se tivesse uma pauta para me desmotivar, para me desanimar. O que você considera? Olha, eu não sou nenhuma experta, porque eu apanho da imprensa desde que eu montei nas ruas. Assim, nunca tive. Deixa eu só fazer umas ressalvas, porque o Anderson tá aqui, lá do Rio, e tá pedindo para eu falar do Ramagem. E eu vi até você falando do Ramagem, né? Se precisava ajuda do Ramagem aí no Rio de Janeiro e tal, e deu uma tremenda de uma lição boa também no Carlos, e eu acho que foi muito legal vocês terem feito ali as pazes, né? Então faço também faço também aqui a ressalva de que eu não consigo acreditar no Rio de Janeiro elegendo um cara como Eduardo Paes. Mas voltando aqui para São Paulo e para você, o áudio de quem está cortando, gente? O meu ou dele? Não tem o que É, a fazer, não. conta. Tá. Eu não faz 12, desde 2011, então faz 13 anos, quase 14, que eu apanho da imprensa, né? A imprensa não adianta você, quanto mais você bate, mais ela vai te odiar e mais ela vai te bater. Eu tentaria uma coisa que o Bolsonaro não tentou, que é dialogar. Mas é lógico que a extrema imprensa tem algumas que você não vai conseguir dialogar. Mas eu tenho uma coisa que ninguém da direita fez, e eu apanhei muito porque eu fiz isso. Quando eu comecei a eleição, comecei o meu mandato de 2023, eu dei uma entrevista de uma folha inteira para a Folha, para a Folha de São Paulo. E por que eu fiz isso? Porque eu tive 1 milhão de votos da bolha. Agora, é diferente, Marçal, eu precisar de 300 mil votos para ser deputada e ter 300 mil pessoas que pensam como eu penso. Já é diferente você ter que alcançar 51% de pessoas de São Paulo. Então você precisa furar a bolha. E precisando furar a bolha, você precisa ir no Roda Viva, você precisa da entrevista para a Folha, você precisa ter espaço. E algumas pessoas vão te dizer, ai, não dá moral, por exemplo, eu tenho quase certeza que algumas pessoas podem ter te falado lá, ô Pablo, não vai no Roda Viva não, você não precisa disso. Não, você precisa. Você tem que estar lá no Roda Viva, para quem assiste essa porcaria desse programa, assistir você e falar, caramba, quem é esse candidato? Eu nem sabia que ele existia, entendeu? O recorde, bateu o recorde ontem na Roda Viva. Em menos de 24 horas, 2,7 milhões de visualizações. Foi a mais assistida. Exatamente. E eles vão perceber isso. Eu vou te falar uma coisa: os jornalistas, depois da queda do X, muitos chegaram para mim ontem em Brasília e falaram assim: Olha, Carla, a gente não se identifica com você, a gente tem, né, uma visão diferente sobre política, ideologia, mas tá complicado. Agora, mesmo a gente tá complicado de ver política. Teve um jornalista que falou assim para mim: Poxa, meu Instagram, ele é pessoal, eu tenho foto com a minha família, eu vou ter que montar um novo Instagram agora, não era de política. Então, assim, eu acho que os jornalistas estão começando até a tomar porrada também, entendeu? E de repente eu acho que você consegue ganhar uma entrada aí, porque eles vão ter que te dar espaço, Marcelo, não tem como. E você precisa dialogar com eles e conversar com eles para poder furar a bolha. No Roda Viva, foi top. E o Enéas, deixa que eu vou vingar ele. Vou vingar o Silvio Santos, que quis ser presidente, ninguém deixou. Vou vingar a galera, pode ficar tranquilo. Tamo junto. Ó, não vai cortar esse pedaço, pessoal, e falar não, porque tem que tomar cuidado com essas falas, viu, Pablo? Porque o pessoal recorta e fala assim: Pablo afirmou para o Zambelli que vai ser presidente em 2026. Ele não está dizendo isso, ele disse para mim que vai ficar prefeito 4 anos e que um dia ele vai sim ser presidente do Brasil. E eu voto em você, Marcelo. Para Tamo junto. presidente. Para prefeito não posso falar nada. Tamo junto. Deus Um beijo. Viu? abençoe. Galera, que vocês puderem ajudar na campanha de um jovem político que está entrando e que precisa da sua ajuda, sem fundo eleitoral, sem padrinho, sem TV, sem rádio, sem rede social e com todos contra mim. 56-336-422 mil contra 97. Ajuda que nós vamos esperar junto, né? E vamos tocar essa PTSA para outro país. Beijo, Zambelli. Amém.